Olá a todos e sejam bem-vindos ao último episódio do PodPEC, que é o podcast desenvolvido pelos alunos de Direito da Universidade Federal de Alagoas. Meu nome é Yasmin. O meu nome é Clara. Meu nome é Isadora Cavalcante. Meu nome é Carla Beatriz e nesse episódio vamos falar sobre a proteção de dados no Brasil. Para dar início ao nosso episódio sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, vamos conhecer um pouco da história dessa lei, como ela surgiu e por que ela surgiu. Bom, essa nova cultura de proteção de dados surge na Alemanha na década de 70 como resultado do avanço tecnológico e da preocupação contínua do Estado alemão em proteger os seus cidadãos do que eles vivenciaram no período em que o país vivia sob o regime nazista. Posteriormente, em 1995, foi criada a chamada Diretiva 95/46/CE na União Europeia, que foi o primeiro regulamento que trouxe essa ideia de proteção de dados para o bloco econômico. Muitos anos depois, em 2018, entra em vigor o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, mais conhecido pela sigla GDPR, que é a sigla para o seu nome em inglês, General Data Protection Regulation, que veio para substituir a Diretiva 95/46/CE. A GDPR foi considerada pioneira nessa questão de proteção de dados, além de ter inspirado vários outros países a criarem suas próprias regulamentações, incluindo o Brasil. Porém, a GDPR e a Lei Geral de Proteção de Dados não são iguais, mas para frente a gente vai explicar melhor isso. Agora que já sabemos como a Lei de Proteção de Dados surgiu no mundo, vamos falar do surgimento no Brasil, que é o nosso foco. A Lei Geral de Proteção de Dados, mais conhecida por sua sigla LGPD, foi sancionada em 2018, porém só entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, como a Lei Federal 13.709. Mas, antes disso, já existiam indícios de normas de proteção de dados no nosso país, mesmo que não especificamente na internet, como o artigo 5º da Constituição Federal de 1998, que diz, abre aspas, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, fecha aspas. Além disso, desde 1993, o Código de Defesa do Consumidor já vem implementando medidas de proteção de dados pessoais em empresas. Porém, só em 2013, com o Marco Civil da Internet, foi quando o sistema judiciário começou a entender a internet de uma forma melhor. Mas isso não foi o suficiente, porque o Marco Civil da Internet não era específico na questão da regulamentação do uso e do tratamento dos dados pessoais. Por isso que houve a necessidade de criar uma lei específica para isso, surgindo assim a Lei Geral de Proteção de Dados. Essas informações sobre a história da LGPD podem ser encontradas nos sites lgpd.df e acervo.net. O que é LGPD? Acredito que todos vocês já leram no final do e-mail publicitário a seguinte pergunta: deseja cancelar o recebimento de e-mails como esse? E também já perceberam que devem autorizar o uso de seus dados quando vão entrar em algum site ou utilizar algum aplicativo. Isso acontece por causa da LGPD. Essa lei foi criada para regulamentar o uso de dados das pessoas físicas, com a finalidade de promover um cenário de segurança jurídica, proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, com a padronização de normas e práticas, promovendo essa proteção de maneira igualitária aos dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil, além de colocar o país na lista de países que adotam políticas de boas práticas para o tratamento de dados pessoais. Diferentemente do Marco Civil da Internet, uma lei de 2014, o qual tem como um dos seus principais pontos a privacidade, a LGPD cria uma regulamentação para o uso, proteção e transferência de dados pessoais. A Lei 3.709, de 2018, tem diversas aplicações nas plataformas digitais, sendo de maior destaque a proibição do uso de dados para fins que não foram reconhecidos nos seus termos de serviço, que não são comunicados aos usuários. Uma das situações mais notáveis sobre o uso não autorizado e não ético de dados foi o caso Cambridge Analytica, que aconteceu em 2018. A empresa divulgou um teste de personalidade e quem o fizesse receberia uma pequena quantia de dinheiro. Mas ao fazer o teste, os dados obtidos que seriam coletados para fins acadêmicos foram utilizados para ajudar na campanha de eleição de Donald Trump. E, para agravar a situação, os dados dos amigos do Facebook dessas pessoas que fizeram o teste também foram coletados e utilizados para beneficiar o então candidato. Foi utilizada uma brecha nas normas do Facebook. Na época, aplicativos externos poderiam coletar dados de amigos na rede social, mas só se fossem utilizados para melhorar a experiência no aplicativo. A Cambridge Analytica coletou os dados de maneira legítima, mas não cumpriu as normas do Facebook sobre como utilizá-los.
No fim, milhões de pessoas tiveram seus dados bisbilhotados para beneficiar políticos. A LGPD estabelece de maneira clara o que são os dados pessoais, sendo toda informação que permite identificar, direta ou indiretamente, um indivíduo que esteja vivo. Também especifica sobre os dados sensíveis, os quais revelam origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, questões genéticas e sobre a saúde ou a vida sexual de uma pessoa. No Brasil, após a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, o caso Cambridge Analytica seria um crime, visto que a proteção dos dados pessoais e sensíveis de várias pessoas foram violados. Disponível em BBC News, entenda o escândalo do uso político de dados que derrubou o valor do Facebook e colocou na mira de autoridades, e cprove.gov.br, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e o que são dados pessoais, segundo a LGPD. Tratamento de dados pela LGPD. Desse modo, para a LGPD, todos os dados pessoais possuem importância e valor. É necessário, então, que saibamos primeiramente o que é um dado pessoal. O dado pessoal seria uma informação relativa à pessoa que a torna identificável, seja de maneira direta ou indireta. O nome, o RG, o CPF, o gênero, a data e local de nascimento, o telefone, o endereço residencial e até mesmo um retrato em fotografia são alguns exemplos do que entende-se como dado pessoal. Mas sabiam que existe mais de um tipo de dado pessoal? E que é necessário a adequada identificação do tipo dele para que haja um correto tratamento de dados? Sendo assim, temos, por exemplo, os dados pessoais sensíveis, que são informações que revelam a origem racial ou étnica, as convicções religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, questões genéticas, biométricas e também sobre a saúde de uma pessoa. Já os dados de acesso público são tratados levando em consideração o que tornou tais informações disponíveis, isto é, a finalidade, a boa-fé e o interesse público. Há ainda os dados anonimizados, que são informações que eram pertencentes a uma pessoa, porém, ao passar por etapas de tratamento, houve a garantia de desvinculação dessas informações a ela. É válido pontuar que a LGPD não é aplicável aos dados anonimizados, ou seja, aos dados que não permitem a descoberta de quem era o titular originário. Então, tem-se os dados pseudonimizados, que também passam por etapas de tratamento, em que há a troca do conjunto de dados originais por um pseudônimo. No entanto, neste caso, ao se sujeitar à LGPD, é possível descobrir quem era o titular dos dados. Agora que temos o conhecimento acerca dos tipos de dados pessoais, podemos ir na direção de compreender o que seria o processo do tratamento de dados no Brasil. Bom, o tratamento de dados é considerado como toda e qualquer atividade que utilize o dado pessoal, já mencionado e explicado anteriormente, na execução da sua operação. E quais seriam essas atividades? O ato de acessar o dado, bem como de armazená-lo, arquivá-lo, avaliá-lo, classificá-lo e utilizá-lo, exemplifica algumas das 20 ações mencionadas em lei que são relacionadas ao tratamento de dados. Todas essas informações estão presentes na cartilha LGPD, informações básicas para entender a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, disponível no site www.gov.br. Antes de abordar os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, é necessário pontuar a importância de que a boa-fé tem no tratamento de dados pessoais é premissa básica. Além disso, é necessário refletir sobre as questões como qual o objetivo desse tratamento, se é preciso mesmo utilizar essa quantidade de dados, o cidadão com quem me relaciono deu consentimento, o uso dos dados pode gerar alguma discriminação. Essas são algumas das perguntas que devem ser feitas. Assim, mais deve ser levado em conta na hora de tratar os dados. Os seguintes princípios, de acordo com o 6º artigo da Lei Geral de Proteção de Dados, devem ser observados na hora de tratar esses dados pessoais, que devem ser utilizados para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Dessa forma, os princípios da LGPD são: qualidade dos dados, que é a garantia dada aos titulares da exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade do seu tratamento. A transparência, que garante aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial.
Segurança, ao tratar-se da utilização de medidas técnicas e administrativas qualificadas para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Temos também a prevenção, que, como o nome diz, é a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos por causa do tratamento de dados pessoais. Também há a não discriminação, que sustenta que o tratamento dos dados não pode ser realizado para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. E, por fim, a responsabilização e prestação de contas, demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. A finalidade seria a realização do tratamento, que deve ocorrer para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. A adequação é a compatibilidade do tratamento, que deve ocorrer conforme as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. A necessidade que a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com a abrangência de dados pertinentes, proporcionais e não excessivos à relação às finalidades de tratamento de dados. Por fim, há o livre acesso, que é a garantia dada aos titulares de consulta livre, de forma facilitada e gratuita, à forma e à duração do tratamento, bem como a integridade dos seus dados pessoais. Tudo isso é ressaltado pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que em seu portal da transparência explicita todos os princípios e fundamentos da LGPD. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, inaugura uma nova cultura de privacidade e proteção de dados no país. Ela vem para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre informação da personalidade de cada indivíduo. Essa tem como um dos principais objetivos reduzir o risco de uso indevido das informações pessoais e dar ao titular dos dados o controle sobre o uso, tratamento e tempo à disposição de sites e aplicativos. Mas quais seriam os impactos? Quais seriam as consequências da LGPD para a sociedade? Bom, os efeitos da aprovação da LGPD já são sentidos por todos. Uma de suas manifestações é sempre sermos perguntados sobre autorizações em sites e aplicativos. Todos nós já tivemos que clicar no aceito para a política de privacidade atualizada ou para o consumo de cookies pelos sites e aplicativos. Apesar da mudança ser sutil, ela existe e é pautada na ideia de consentimento, muito reforçada pela LGPD. Hoje em dia, vemos essas perguntas em todo aplicativo, página ou site que acessamos. O famoso, você aceita as políticas de privacidade e cookies? Este é apenas um exemplo, mas a LGPD afeta as diversas relações, de comércio, de serviços, trabalhistas e até a política, ou seja, qualquer relação que implique o uso dessas informações aqui no Brasil. Na sociedade, ela mudou o pensamento da população brasileira, ao mostrar que esses dados não pertencem aos que os recebem ou os que tratam, mas sim ao próprio indivíduo. Ao estabelecer direitos aos titulares dos dados, reforçou a importância destes, além de ter oferecido a responsabilidade e averiguar a maneira e o tempo que as informações estão sendo tratadas. Portanto, é certo dizer que, ao mesmo tempo que trouxe tranquilidade para os cidadãos, também acendeu o alerta sobre o relacionamento com empresas e instituições públicas e privadas. Nas relações de trabalho, ela se posiciona para impedir abusos no acesso aos dados pessoais. Haja vista que os próprios contratos demandam acesso a esses dados, como nos contratos de aluguel feitos por imobiliárias. Embora certos dados ainda sejam necessários para cumprir obrigações legais e contratuais, observa-se nos últimos anos um acréscimo na coleta de dados que não são necessários para fins legais ou contratuais, e esse tipo de abuso que a lei pretende conter. Na política, a questão fica na circulação de dados pessoais do cidadão pelo ciberespaço, ou mesmo de mão em mão. As consequências podem ser desastrosas. Se alguém telefona oferecendo produtos ou serviços gratuitamente, e em troca de pede informações como identidade, CPF ou até informações de costumes, há um grande risco dessas informações serem vendidas a grupos ideológicos interessados em conquistar o coração do proprietário dos dados para a tomada de decisões políticas, mudando assim o rumo dos processos eleitorais por meio do uso dos pontos fracos dos cidadãos para convencê-los a uma ideia política de maneira desleal. No comércio, a LGPD influencia primordialmente em quem se mantém no mercado, visto que é preciso segui-la para se manter em atividade, afetando a competitividade das empresas. Porém, é um cenário em que as empresas seguem a legislação a benefícios tanto para o cliente, que terá mais segurança, quanto para a empresa, que transmitirá credibilidade e transparência. Dito isso, fica claro o estrondoso impacto que a LGPD teve no país, tornando-o mais seguro para os cidadãos e impondo responsabilidades às empresas que lidam com informações tão valiosas. Entretanto, a tecnologia está sempre em movimento e por isso são necessárias atualizações que abranjam as prováveis mudanças que virão com o tempo. Para isso, a ANPD costuma organizar a agenda regulatória para o próximo biênio, um tipo de instrumento de planejamento que agrega as ações regulatórias prioritárias para a autoridade.
Essa ação demonstra a iniciativa da organização e a necessidade de estar sempre atenta ao novo. No 8º e último episódio do PodPEC, podcast feito pelos alunos do 2º período do curso de Direito da UFAL para a disciplina de Programa de Extensão Continuada PEC, nós debatemos e expomos sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Falamos sobre o contexto histórico e os acontecimentos que influenciaram na necessidade da criação de uma lei que protegesse os dados expostos na internet, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, quais os seus princípios e como funciona o tratamento de dados de acordo com a lei, além das consequências implementadas por essa lei. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio e que ao longo dos próximos episódios do PodPEC vocês tenham adquirido conhecimento sobre a cidadania digital. Tchau, tchau!